Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei o que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Amada igreja, nós estamos iniciando o nosso culto nessa noite. Culto para a honra, glória e louvor do nosso Deus único e verdadeiro. Aquele que nós sabemos que pode todas as coisas. Aquele que nós sabemos que os planos não podem ser frustrados por ninguém, nem por qualquer outra coisa. Nós estamos diante do Deus Santo, Todo-Poderoso, que sustenta as nossas vidas. Acalma o seu coração, vamos falar com Ele nessa hora, para que durante todo este tempo que passarmos juntos, a palavra de Deus seja a nossa maior preocupação, e não as coisas que ficaram lá fora. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor está presente neste momento em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez estarmos juntos para te louvar, para te bendizer, para agradecer a Deus por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos nós, que nós possamos exaltar o Senhor com a nossa vida, não só agora, mas em todo o tempo. Para a honra e louvor do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Nós leremos do verso 4 até o verso de número 9, de forma alternada, e depois do verso 21 até o verso de número 25. Gênesis capítulo 2, verso 4 a 9, depois do verso 21 até o verso de número 25, leitura alternada da palavra de Deus. Esta é a gênese dos céus, da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para dar o sol. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem da terra, e soprou nas raízes do folha de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus das árvores das sortes de árvores agradáveis e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora os versos de 21 a 25. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e eis que adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela do Senhor Deus para ao homem, transformou numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é a osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se a varoa, por quanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonharam. Irmãos, esse é o texto que relata não só a criação de todas as coisas, mas a criação do homem, como nós viemos à existência através de Adão e através de Eva. O Senhor é quem sustenta todas as coisas, Ele quem sustenta as nossas vidas, Ele que está no governo do universo, e nós sabemos que nós podemos confiar neste universo,
O Salmo de número 19 ainda diz que essa criação, em um coro grandioso, louva ao Senhor. E a mesma Escritura nos convida a louvar ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito, por ser Ele o nosso Criador. E é o que nós faremos nessa hora, entoando o hino de número 10. Hino de número 10, a criação e seu Criador. Nos coloquemos em pé e adoremos ao Senhor com este hino. Convido o nosso irmão presbítero Alex que nos divide a Deus uma oração de adoração nesse instante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia que tivemos em paz, pela possibilidade que temos de ouvir a Tua palavra e dela meditar, pelo convívio tranquilo que temos com nossos irmãos, pelas doenças que não nos atingiram, pelos nossos familiares que estão bem, pela essa igreja que o Senhor, sua sábia providência, colocou em nossas vidas. Nós te damos graças, Senhor, porque sabemos que tudo que é bom provém de Ti, e que, por mais que queiramos agradecer, Senhor, não conseguiremos fazer, porque o mais importante de tudo isso, o Senhor morreu por nós na cruz. Deus da vida eterna. É com esse sentimento de gratidão que te adoramos. Te pedimos perdão pelo nosso pecado. Amém. Podemos sentar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Farei a leitura dos versos 17 a 19. Romanos capítulo 5, versos 17 a 19. Nos dizem o seguinte: se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela obediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos.
Irmãos, nós vimos no início que o Senhor formou o homem. E por meio desse um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. É o que nós lemos nesse texto de Paulo escrevendo. Só que a Escritura também nos diz algo que estava além do que Adão experimentou naquele momento, não entendeu da forma como nós entendemos hoje tão claramente. Um homem só foi aquele que retirou o pecado do mundo. Um homem só, e através dele, o Senhor Jesus Cristo, todos os que creem recebem essa justiça, recebem a vida. Não são todos os que crerão, mas nós os que cremos sabemos e temos a confiança de que não temos mais o que temer diante do nosso Deus. Da mesma forma, nós sabemos que mesmo assim, os pecados nossos que foram encravados na cruz, eles acontecem ainda no nosso dia a dia. Nós precisamos calar os nossos corações, nos quebrantarmos na presença do Senhor e pedir que dia a dia Ele trabalhe em nós a salvação que Ele mesmo nos deu. Este é o tempo que nós teremos uns instantes de oração silenciosa, colocando nossas vidas diante do Senhor, agradecendo a Ele, porque assim como a morte entrou no mundo, a vida também veio com o Senhor Jesus Cristo. Falemos com o Senhor e após alguns instantes, algum irmão que sentir o desejo, nos dirige a Deus em oração, colocando as nossas vidas diante do Senhor e agradecendo, porque Jesus Cristo nós somos perdoados. Falemos com o Senhor. Deus Pai querido, que bom, Senhor, estar aqui, nosso coração pleno, Deus. Que bom, Senhor, estar aqui ouvindo a palavra, podendo nela deixar. Deus, que bom, Senhor, ver os nossos irmãos. Que bom, Senhor, poder estar juntos, Pai. Deus, eu te agradeço muito, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Eu te agradeço muito, Senhor, porque naquela cruz, quando Jesus teve a concessão, Senhor, Ele nos salvou, Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Estamos aqui, Senhor, com o nosso coração grato por Ti, e sabendo, Senhor, que não tem nada melhor do que servir a Ti, Pai. Eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas, quando Deus já está falando aos nossos corações da noite, abençoando, Senhor, o pregador da noite, que o Senhor pode falar aos nossos corações, Pai. Nós queremos viver, Senhor, para a honra e para a glória do Senhor somente. Ajuda-nos, ó Deus, porque somos humanos, pecadores, mas nós, como filhos teus, não queremos errar no alvo de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, Pai, que nós possamos estar com a nossa vida, Senhor, diante de Ti, e possamos agora acertar o alvo. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos humanos, já disse, muitas vezes tropeçamos. Às vezes o bem que eu estou fazendo fácil, mas o mal que eu não quero ser fácil. Eu me perdoo de mim, Senhor. Ajuda-me, Senhor, e a minha vida, fica, Senhor, comigo, que eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Com a certeza de que fomos perdoados, nós nos colocaremos em pé e louvaremos ao Senhor através dos nossos irmãos que nos conduzirão nesse instante em louvores ao nosso Deus.
Boa noite, irmãos. Nós vamos mais aqui na casa do nosso Deus para adorá-lo. Mas os irmãos se coloquem de pé para a gente louvar o nosso Deus. Quero louvar, sempre mais quero louvar, sempre mais mostrar o que é essa coisa Nós que somos testemunho, serviço ao nosso Deus, a gente possa louvar o nosso Criador, no nosso dia a dia, nossa vida, a natureza anuncia onde é o nosso Deus. O nosso amado Deus, Ele reina sobre todas as coisas, Ele tem poder sobre tudo. Então cantemos, reina.
nós o quanto Ele nos ama. Mesmo sendo fraco, mesmo sendo forte, em qualquer circunstância das nossas vidas, Deus nos ama. Nós vamos cantar: Deus me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo Deus, obrigado pelo Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos essa certeza que nós somos templo do Senhor. O Senhor não precisa dessas paredes. O Senhor não precisa nada disso. O Senhor quer reinar em nosso coração. Nós cantamos para o Senhor reinar em nós, reinar nos nossos planos, nos nossos sonhos. Deus, nós oramos através desses anjos para que sim o Senhor reinar sobre toda a nossa vida.
Nós queremos te louvar, oferecer para o Senhor, Pai, a mais genuína adoração, mesmo que isso seja muito difícil para nós, mas o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Obrigado por esse momento de louvor. Que a nossa vida continue sendo transformada, Pai, através desse culto que nós oferecemos para Ti. Continue falando conosco através da Sua palavra, através das orações, da leitura da Bíblia e da pregação que vai ser pregada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assim. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias, tanto no templo quanto em nossos lares. Nós leremos alguns textos de onde nós vamos buscar o conforto, a instrução de Deus para a nossa vida nesta noite. Os que estão em seus lares também, eu peço que abram suas Bíblias, peguem suas canetas. Os irmãos que estão aqui, são textos que eu gostaria que os irmãos grifassem para quando vier o medo, possamos encontrar rapidamente o texto. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, apenas os 2 primeiros versículos. Vamos ler todos juntos. Eclesiastes capítulo 3, apenas os 2 primeiros versículos. Leamos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes ainda, capítulo 7, versículo 1. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, também vamos fazer da mesma forma, leemos todos juntos. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Mais um texto, irmãos, o texto de Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Sim? Vamos lá. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Leiamos o 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O último texto, pelo menos até esse momento, é o Salmo 31. Salmo 31, versículo de número 5. Salmo 31, versículo de número 5. Juntos. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Este Salmo 31, versículo 5, nós conhecemos muito mais nos lábios do Senhor Jesus. Parece que conhecemos mais este falar de Jesus na última frase na cruz do Calvário. Mas o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver conosco. Tudo porque foi por causa daquele texto de Eclesiastes 7, versículo 1, que nós lemos e parece que o nosso coração treme um pouco diferente, né? Melhor o dia da morte
do que o dia do nascimento. Parece que é contrário à nossa cultura, é contrário à nossa criação, é contrário ao nosso desejo. Mas se foi um texto inspirado por Deus, é porque realmente é melhor. Realmente é melhor. Voltando da sua peregrinação para a cidade de Jerusalém, lá no ano de 998 depois de Cristo, um monge passou pela Sicília, o lado oriental da Sicília, e passando perto de uma montanha, ele ouviu barulhos naquela montanha como se fossem gemidos. E correu esse monge até a aldeia e falou: que gemidos são esses? Os aldeões disseram assim: são os espíritos daqueles que morreram sem conhecer a Santa Madre Igreja e estão ali naquele lugar remoendo seus pecados. E esse monge então volta para a França, e lá no mosteiro de Clone ele conta aos companheiros de mosteiro, e eles instituem no dia 2 de novembro o dia de finados, e o dia em que eles descobriram onde fica o purgatório. Só que aquele monte, do lado oriental da Sicília, é o Monte Etna, é um vulcão. E nós sabemos muito bem que os vulcões têm cavernas no seu pé, e os gases eles passam por aqueles pequenos buracos, então os buracos maiores dentro da caverna, fazendo a sua jornada por causa da corrente de ar. E ele imaginava que eram gemidos de alguém, das almas que ficaram presas aguardando o juízo. O interessante é que foi no ano 998 depois de Cristo, 2 antes do milênio, onde eles achavam que o fim do mundo ia acontecer. Sim, a mesma paranoia que surge quando aparece uma doença nova e a internet bomba de tanto falar de fim do mundo, aconteceu e sempre aconteceu. Aconteceu no ano 100, aconteceu no ano 200, aconteceu no ano 400 e foi acontecendo. A mesma paranoia, as mesmas profecias. Mas Jesus disse: não vos compete saber. Mas esse finados foi totalmente criado por um susto de um monge e pela falta de conhecimento de que nas cavernas dos vulcões os gases se propagam e são levados pelo vento, pelas brisas de fora para dentro da caverna. Mas daí chegou o ano de 1274, no Concílio de Lyon, na França, onde foi instituída a doutrina do purgatório. A partir de agora nós temos que adorar a Deus para tirar os nossos queridos do purgatório. 1273. E pasmem, eles buscaram nas Escrituras, no texto, não foi que eu marquei, o texto de segunda carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 3, versículos 12 a 15, e novamente no século 20, nos anos 60 do século 20, no segundo concílio de Vaticano, ou seja, Vaticano II, de onde saiu as mais novas doutrinas católicas, foi reafirmado que este texto do apóstolo Paulo está falando sobre o purgatório. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 12 a 15. Primeira carta aos Coríntios 3, 12 a 15. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Queridos, o texto não está falando de purgatório. O texto está falando da aprovação do Espírito Santo no nosso coração, das obras que nós praticamos por amor a Jesus, por gratidão à salvação, e é o Espírito Santo que sonda e que purifica o nosso sentimento. Não fala de purgatório. Não fala de um lugar onde é necessário que os vivos intercedam e paguem por isso. E paguem por isso, para que sejam tirados de um lugar onde a palavra de Deus não diz que existe. Muito pelo contrário. Quais foram as implicações da morte do Senhor Jesus na nossa morte? Ele morreu para nos dar vida, sim, mas ele morreu para destruir o poder maligno que a morte tinha sobre os homens. Quando ele, Jesus, totalmente Deus, disse para Adão e Eva não tocarem, não desobedecerem, não buscarem outras coisas a não ser a obediência ao Senhor, e eles tocaram, primeira providência de Deus não foi mandar um raio dos céus e matar Adão e Eva. A primeira providência dele foi demonstrar misericórdia. Adão, onde estás? Mas quem falou isso para vocês? E vejam quanto Deus teve que aguentar. Você comeu a mulher que o Senhor me deu. Ela que me levou até o fruto proibido. Mulher, o que você fez? Foi a serpente. Ou seja, o Senhor permitiu, fez a serpente e permitiu que ela falasse. Logo, todo mundo é culpado pelo nosso próprio pecado, menos nós. Menos nós. E mesmo assim, Deus, antes de corrigir Eva, Ele colocou inimizade na serpente. E antes de corrigir Eva, Ele fez uma segunda coisa. Ele prometeu que ela daria à luz. E que um descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. E antes de corrigir Eva, ele reafirmou a bênção do capítulo 1 de Gênesis, quando disse que ela daria a luz. Quando ele fala assim, com dores darás a luz, ou seja, você vai continuar frutífera. Você vai, a bênção eu não retirei a bênção da criação. Você vai ter filhos. E depois, antes de corrigir Adão, ele dá uma promessa para Adão. Quando fala que do suor do rosto comerás o pão, ele não tinha nenhuma ideia do que era pão, mas quem escreveu foi Moisés. Então Moisés sabia o que era pão. Ele abençoou com isso, mas como que ele abençoou, pastor? Ele teve que trabalhar. Quem foi que inventou o trabalho, né? Eu quero saber quem foi que numa época que não existia chuvas, quem pega a pequenina semente e faz com que desta semente nasça uma árvore? É o homem? São os engenheiros agrônomos, os cientistas agrônomos? Eles conseguem mexer lá dentro, mas fazer ela crescer? Deus reafirmou, você vai comer da terra sim. Mas Deus é que mandaria no fundo da terra todos os nutrientes para que aquela semente brotasse e desse o seu fruto. Ele continua fazendo isso nos nossos dias. Mas e a morte? Você começou a falar de morte, pastor. Quais foram as influências de Jesus na nossa morte? Exatamente esta. A morte física nossa deve ser enfrentada como o Senhor Jesus enfrentou, dizendo, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte para o cristão agora tem uma doçura especial. A doçura que ele tem, que esta morte tem, é de saber o que vai acontecer lá. Somente odeia a morte ou morre de medo da morte porque não conhece o Senhor da vida, porque não entregou o seu coração ao Senhor da vida,
porque não crê que o Senhor da vida fala a verdade. Mas por que eu tenho que passar pela morte? Porque Jesus na cruz não eliminou a lei que Deus colocou no jardim do Éden. Se desobedecer, certamente morrerás. Só que agora, a influência do Senhor Jesus na nossa vida é que esta morte, além de ser apenas física, é momentânea. Porque o Senhor Jesus colocou em nós a esperança da ressurreição final. Da ressurreição final. 5 razões porque a morte é para o cristão um grande lucro. Não estou influenciando ninguém a nada. Sempre tem, como dizia meu pai, uns cabeças de bagre na internet que vai falar que o pastor pregou sobre suicídio. Não é nada disso, né? Nem quero virar ministro. Que foi só o pastor presbiteriano virar ministro, foram checar tudo que ele pregou, né, para colocar uma coisa contra ele, né? Estou falando de suicídio não, tá? Beleza. O que foi que Jesus fez? Quais são as razões? Porque o nosso cálice agora é doce e o cálice amargo foi dele. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. A primeira grande bênção, a primeira colher de açúcar divino neste cálice que foi amargo para Jesus e se transformou doce para nós, é o aperfeiçoamento. Nada pode entrar contaminado nos céus. Apocalipse 21 fala exatamente sobre isso no seu finalzinho, que nada contaminado entra na cidade santa. Se a cidade santa fica no mesmo local dos céus, quem vai para os céus pode ir contaminado para depois da ressurreição ir para a cidade santa? É claro que não. É a mesma pureza que Deus quer de nós, que nunca, jamais teremos aqui na terra, porque nós ainda somos levados ao pecado. Mesmo que nós não queiramos, o pecado ainda habita em nós, como diz em Romanos capítulo 7. E o verbo habitar não é habitar porque ele comprou o nosso coração, mas é um habitar clandestino. Já dei exemplos aqui, mas mais uma vez, ninguém cria formigas em casa. Mas de repente coloque o bolo na pia e não tome providências, ela vai aparecer, vai ser o famoso bolo formigueiro, literalmente falando. Ninguém cria baratas em casa, ninguém cria ratos, mas de repente eles aparecem, eles são clandestinos, e a mesma linguagem que o apóstolo Paulo escreveu que o pecado habita em nós, não porque nós queremos, mas porque ele entra sorrateiramente. Mas aqui diz que nós teremos um encontro com os justos aperfeiçoados. Os justos, cuja a morte foi exatamente o momento em que Deus tira toda e qualquer mancha que ainda existe no homem enquanto um ser vivente neste mundo. Ele arranca, vamos usar essa palavra, e nos recebe na glória. Lucas capítulo 16. Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. Em Lucas 16, versículos 24 e 25. Digamos, a segunda colherada
de um açúcar divino para tornar o nosso cálice doce. Lucas 16, 24 e 25. Diz assim: Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele está consolado, e tu sem tormentos. Nós seremos libertos de todos os nossos sofrimentos. De todos os nossos sofrimentos. Durante muito tempo, minha mãe tinha a mania de dizer assim: fulano de tal no céu, quando olha para você, deve passar um aperto no coração. Nada bíblico. Aqueles que estão diante do Senhor, estão diante do Senhor. Estão diante do trono do Senhor, boquiabertos. Basta ler Apocalipse 4, 5, capítulo 7, quando tem aquele canto e contracanto daqueles corais celestiais, dos seres viventes, dos 24 anciãos, dos salvos, dos anjos, tantos corais nos céus cantando e fazendo contracanto. Eles não estão, no céu não há ranger de dentes. Os nossos queridos que estão lá em cima, eles não estão olhando para a terra e ficando amargurados com o que um filho, uma filha ou alguém da família está fazendo de errado, porque a promessa é que seremos consolados. Lá recebemos o consolo completo. Vejamos um outro texto, o texto do Apocalipse. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Não está falando de salvação pelas obras. Ele está falando que aquele fogo que nós vimos no primeiro texto, na primeira carta aos Coríntios 3, aquilo que o Espírito Santo purificou no nosso coração, é levado não para nos dar o melhor lugar no céu, não para dizer para nós que ali, graças àquelas obras, nós estamos lá, mas para receber essas obras como nossas atitudes de gratidão aqui na terra. E as nossas fadigas que são terminadas. A morte, Deus dá a morte para o cristão como esta bênção. Adeus fadiga, adeus sofrimento, adeus ranger de dentes, adeus choro. Só aquele choro que de vez em quando tem aqui, vou ter com certeza no cântico depois da mensagem, né? Aquele choro de alegria de estar diante do trono. Creio que esse ele vai deixar a gente chorar no céu. Se não chorar por um cantinho ali perto de uma nuvem, né? Mas tudo bem, brincadeira. Primeira bênção, somos aperfeiçoados. Segunda bênção, libertos de uma vez dos nossos sofrimentos. Terceira bênção, Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Apocalipse 6, versículos 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram.
clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor Deus, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Não está falando de estado intermediário da alma de sonolência, como os adventistas pregam, um momento de inconsciência, a menos que aqueles corais celestiais sejam de sonâmbulos. Escolhi bem a palavra, sonâmbulos, porque diz que eles estão muito bem vivos, muito bem acordados, buscando as palavras certas para engrandecer o seu Senhor, que lhes dá o descanso eterno, o descanso das fadigas e o descanso da alma. Porque eles começam a reclamar: o Senhor não vai se vingar como nos mataram, espere, vai ter um momento. E qual será esse momento, queridos? Esse momento será aquele registrado em Mateus capítulo 25, quando fala que Jesus vem e se assenta no trono da sua glória e ressuscita a todos, e depois separa os da direita e os da esquerda. Aquele é o momento do testemunho, aquele é o momento de Deus nos dar o galardão na frente de todos. Aquele é o momento em que Ele vai cumprir aquele pacto que fez conosco: aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É o momento em que Ele vai dizer para nós: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles para quem nós pregamos, aqueles cujas mãos, através das mãos, os mártires morreram, verão que Jesus é verdade, e verão e entenderão que aqueles que eles mataram estavam falando a verdade e testemunhando a verdade. Aguarde, mas enquanto aguardamos nos céus, Deus dará ordem para o anjo tocar a última trombeta, que é de propriedade exclusiva daquele que se assenta no trono, nem do Filho é. Enquanto aguardamos, aguardamos louvando, aguardamos engrandecendo, aguardamos cantando. A voz de taquara rachada não terá no céu lugar, porque Ele vai restaurar a nossa vida toda. E tudo aquilo que Ele descontaminou através da morte estará puro diante da sua glória. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4. A quarta bênção da morte para o cristão. A quarta bênção da morte para o cristão. A primeira delas, vamos lembrar, o aperfeiçoamento. A segunda, libertos do sofrimento deste mundo. A terceira, ganharemos profundo descanso de nossas almas. A quarta está na segunda carta aos Coríntios 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nós vamos experimentar um profundo senso de estar de volta para a nossa casa. Por isso que a linguagem bíblica é que nós somos embaixadores, nós somos forasteiros, o nosso reino não é dessa terra. Filipenses capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que devemos viver aqui na terra, mas a nossa terra mesmo é lá nos céus. Nós vamos ter a profunda sensação de que voltamos para casa. De que voltamos para casa. E lá é o nosso lar. O lar celestial. E a última bênção para hoje, embora o esboço mostre mais umas 15, mas hoje só 5. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23.
Filipenses 1, 21 a 23. Porquanto para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Estaremos diante daquele que nos ama desde antes da fundação do mundo. A não ser que Ele volte, a não ser que Deus dê a ordem e a última trombeta toque, como diz, como descreve a volta de Jesus na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a não ser que Ele mande e então desça o Senhor, e aqueles que já morreram descerão com Ele, como o seu exército, que narra lá no Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Mas aqueles que estiverem aqui serão elevados às alturas, é o famoso arrebatamento, que só acontecerá uma vez. A Bíblia só fala de um arrebatamento, que é no momento da vinda do Senhor Jesus, rasgando os céus e voltando com o seu exército. Então aqueles que estiverem vivos serão elevados às alturas, passarão não pela morte, mas pela purificação que ela nos traria, que então desce. E Mateus capítulo 25 acontece, reúne diante do trono da sua glória. Morrer é estar eternamente com o Senhor Jesus, é contemplar a beleza de Cristo, é contemplar a majestade daquele que antes de criar o mundo, antes a palavra fundação, tanto no grego quanto no hebraico, quando fala antes da fundação do mundo, é quando ele estava elaborando, não lançando os fundamentos, a fundação, como aqui, as sapatas, enfim, tudo que é necessário para um prédio, mas a fundação é quando ele estava elaborando como seria o mundo. Antes de ele elaborar, ele já elaborou o amor por nós, em Cristo Jesus. Não existe purgatório, graças a Deus. E o cristão não deve morrer de medo da morte. No século XVIII, se não me falha a memória, XVII, John Owen, um dos puritanos mais famosos no século XXI, que suas obras estão sendo traduzidas, ele escreve a morte da morte na morte de Cristo. Então, já falamos muito, né? Já ouvimos essa frase muito, mas o livro narra exatamente sobre isso, sobre a beleza de que a morte morta, na morte de Jesus, ela já não mais amedronta o ser humano resgatado pela cruz. Parece até poesia, mas ela é a liberdade, ela é o aperfeiçoamento, ela é o livramento dos sofrimentos. Ela nos dá um profundo descanso, ela nos dá um profundo senso: estou em casa, voltei para a minha casa. E a verdade de poder ver o Senhor face a face. Agora fugiu o endereço na minha cabeça, mas tem um versículo que fala que veremos o Senhor Jesus face a face. E traduzindo novamente esse texto, a força das expressões que constrói essa frase, face a face, é que nós vamos nos ver dentro dos olhos do Senhor Jesus. A aproximação será tal que vamos nos enxergar dentro da íris dos olhos do Senhor Jesus. É claro, não vamos ficar assim com Ele, é literal, mas é face a face, vamos enxergar que realmente nós somos a menina dos olhos de Deus. A igreja é a menina dos olhos. Enquanto Deus nos conservar com vida nesta terra, façamos aquilo que Paulo disse: sejamos frutíferos. Então, se é por causa do Evangelho,
convém que estejamos aqui na terra, mas morreremos. Não tenha medo da morte. Há quase 18 anos atrás, eu estava na porta, aqui bem no portão da calçada, e passando um velório. Passando o enterro, melhor dizendo, passando o enterro, aí um senhor tirou o chapéu, era um domingo de manhã, ele tirou o chapéu, olhou para mim e falou assim: a única coisa que a gente não dá jeito é na morte, não é? Eu falei: se o senhor entrar aqui, eu vou contar o que Jesus fez para dar um jeitinho na morte. Mas ele não quis entrar, foi embora. Jesus deu esse jeito na morte. É por isso que o último grito da cruz foi: Pai, aquele que está na minha casa, Pai, nas tuas mãos. Eu entrego meu espírito. Nós vamos louvar ao nosso Deus nesse instante, agradecendo porque mesmo em meio ao sofrimento que a morte pode nos causar, porque dói nós nos separarmos, que amamos, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Nos coloquemos em pé e louvemos ao nosso Deus.
Senhor, a Ti nós elevamos a nossa voz. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco. Te agradecemos, ó Pai, porque a morte não nos assusta, porque sabemos que o Senhor estará nos esperando. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque nós sem nada merecemos de bom da parte do Senhor. Fomos comprados, somos transformados, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não merecemos nada do Senhor, tudo é graça, tudo é misericórdia. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, para todo sempre, para toda a eternidade, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor derramado por nós pelo Pai desde antes da fundação do mundo, e a presença do Espírito Santo em nossas vidas, que nos leva a compreender o Evangelho e a viver o Evangelho, que nos corrige, que nos instrui, que coloca diante de nós os desafios do dia a dia e também as vitórias, permaneça sobre o Teu povo, permaneça engrandecendo o conhecimento do Teu povo, sabendo que aqui passaremos por tristezas, mas o Senhor está conosco, e quando daqui sairmos, nós estaremos contigo. Abençoa, Senhor, Teu povo, na bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos.